Boa tarde, pessoal. Bom, temos um pequeno debate aqui agora sobre soluções de tecnologia assistida. Inicialmente eu vou fazer uma palestra, eu sou José Amado, da Universidade do Estado da Bahia, do Grupo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais. Em seguida temos o professor Bento também, que eu peço que ele se apresente agora. Ele vai dar a sequência mostrando alguns filmes e em seguida a gente faz um debate. A ideia disso aqui não é muito falar, é mais a gente discutir e a ideia foi projetada assim. Sua apresentação. Então, meu nome é Eduardo Bento, eu sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e coordenador do Núcleo de Robótica e Tecnologia Assistiva da nossa universidade. Começando essa palestra de soluções em tecnologia assistiva, eu trouxe um case, que é um projeto que a gente vem tocando há algum tempo, que é um projeto chamado Cadeira de Roda Inteligente com Interface Flexível. Esse projeto artificial. Dentro do Brasil, no momento nós temos a Universidade Estadual da Bahia, começamos a conversa aí e logo estamos fazendo um acordo e trabalhando. Anos dentro do estudo português de paralisia cerebral, tem uma série de dados extremamente interessantes que ajudam esse gráfico aqui. A ideia é tentar minimizar os problemas para as pessoas que têm algum problema de mobilidade reduzida. Então o que é que acontece? Nós temos, a população mundial tem um incremento significativo da expectativa de vida da população. Então a população mais idosa, ela cresce no mundo inteiro. E o que é que acontece? Os problemas de mobilidade, infelizmente, chegam. E as pessoas, a ideia não é vegetar. Não é sobrevida até os 100 anos, 100 e tantos anos, como começa a acontecer com a população. A ideia é que seja uma população ativa e que se movimente e tudo mais. Então esse é um fator motivador e motiva o projeto. A outra motivação é indivíduos com deficiência física, seja uma paralisia cerebral, seja uma tetraplegia, ou seja, pessoas também têm capacidade de então a ideia é as situações vão voltadas para isso aí e essencialmente tem uma cadeira de roda inteligente. Então o que nós temos é um dispositivo robótico, 4 sensores de atuação e que tem uma que, por exemplo, se a cadeira chegasse próximo a esse ponto que eu estou aqui, é um ponto potencial de queda. Então a cadeira, este ponto, ela evitaria. A essa altura ela não estaria mais nem aqui. Vai ser feita efetivamente com a pessoa. E daí prolonga também para a questão da casa inteligente, que a casa deveria falar com a cadeira também. Ou seja, ter dispositivos na casa, por exemplo, uma porta ser acionada a partir da cadeira, ou seja, toda uma questão aí. Capacidade autônoma de navegação e planejamento, ou seja, ela nunca andou nesse palco, mas na primeira vez que ela andar, ela vai fazer um map, assim, vai fazer um mapeamento daqui.
Então ela não precisa chegar aqui. Antes dela chegar aqui, ela já sabe que quando chegar aqui vai encontrar um problema também. A questão da interação homem-máquina flexível, ou seja, os problemas de capacidade são distintas para distintas enfermidades e distintos problemas. Uma paralisia, uma tetraplegia tem condições distintas. Então essa cadeira, a ideia é que tenha uma interface flexível e seja manipulada, não por um expert, um engenheiro eletricista, eletrônico, um engenheiro de computação, alguma coisa do gênero. Não, a ideia é que seja manipulada ou por pessoas da própria família ou pessoa da área de saúde que esteja manipulando com esse problema. Quem entende efetivamente seria isso aí. Então a ideia é uma interface que, em função da gravidade, do tipo de problema que o indivíduo tenha, ela é facilmente adaptável. Ou seja, são para os iniciados na custo aí não é zero, não existe água de graça, não existe comida de graça. Agora é o seguinte, não estamos falando de uma cadeira de R$1 milhão e $1 milhão. Nós estamos falando de uma cadeira clássica de rodas elétricas. Mais ou menos. Com mais um pouco de investimento, menos de R$2.000, teria uma cadeira dessa. Que a ideia é que você fazer, ou seja, tira da prateleira uma cadeira de roda elétrica qualquer e transforma ela inteligentemente com o mínimo possível de custo. Ou seja, tem uma forte componente software envolvida dentro disso e o mínimo de hardware também. Bom, isso se contrapõe muito, se fosse um projeto essencialmente das engenharias, que muito provavelmente, até por uma questão de foco da engenharia, estaria muito preocupado com o dispositivo. E essa cadeira, ela tem um foco maior na questão facilmente acessível. Na utopia não é campanha política, porque vamos fazer de baixo custo, não, porque é uma ideia factível. Esse mesmo cadeira significativa da população brasileira é muitíssimo, mas uma parcela significativa do mundo consegue o Brasil. Está correndo ou está devagar? Depende, né? Se for um Fusca, está largando as portas. Se for a Ferrari, acabou de... Você tem Fusca? Eu já tive. Então, o Fusca está largando as portas, a Ferrari acabou de sair. Então, na prática, um baixo impacto ergonômico. A ideia não é criar mais um monstro. Então, você tem a cadeira, ela já agride um pouco, né? Então, a ideia é que ela não mude muito a história aí. Útil para pessoas portadoras deficientes e um ambiente de realidade mista. E quando a gente tem um ambiente de simulação 3D com um ambiente de realidade mista, é o real com o virtual. Então qual é a ideia? Quem vai precisar efetivamente dessa cadeira, antes de utilizar, ela vai ser treinada. E fez sua tese doutoral nesse trabalho aí, um paciente, uma criança que nunca tinha tido estímulo nenhum, tinha um problema de paralisia cerebral, com esse simulador começou a ter algum estímulo. Ou seja, o que era para validar um projeto de uma cadeira,
framework. Quem for desenvolver em cima disso tem todo o seu esquema montado, não é fazer aquele monte de programa pendurado para todo lado. A arquitetura, ela é uma arquitetura de muitos agentes, tá? Então, o que se quer é uma cadeira inteligente sobre a plataforma genérica. Protocolo de comunicação, ou seja, eu posso estar trabalhando em distintos agentes ou implementando novos agentes sem necessariamente empatar o desenvolvimento como um todo. Então é uma ideia para isso aí. Bom, como eu comentava, um dispositivo de prateleira, fácil de adaptar ao automotor de cadeira de roda, ou seja, toda a parte de força, de energia, de motor é da própria cadeira, não existe nenhum movimento, não é a cadeira B, C ou D, é a cadeira que encontrar na prateleira. Aqui no Brasil nós procuramos um fabricante brasileiro e compramos uma para testar, então poderia ser qualquer um. Então a ideia era justamente isso aí. Então nós temos na cadeira, um controlador de baixo custo, controladores comerciais. Existe todo um pré-processamento de geometria e desvio de obstáculo. Na parte da chamada PC ou computador, seja lá o que seja em cima, a gente tem a chamada questão de alto nível, que é a visão computacional, a parte de map, com radar e uma série de coisas estaria em cima. Então, elas são dois módulos essenciais. O básico, ela está embarcado. A questão mais inteligente estaria em um ponto maior. Bom, nós temos agente de controle, agente de percepção, inteligência cognitiva. A ideia é que a cadeira aprenda também. À medida que ela começa a conviver com o dono dela, ela começa a aprender com o dono o que é que o dono quer que ela seja realmente. Então tem um aspecto cognitivo também de aprendizado, isso é da questão relacionada à inteligência artificial. E a questão da interface, ela interpreta as entradas dos usuários de comando de alto nível. Bom, então essa entrada de alto nível são várias. Temos hoje, que viu a palestra do Nicolelli de manhã, ele é um neurocirurgião, trabalha com as questões de ondas cerebrais, e uma parte do projeto dele, até por questão de formação, são eletrodos invasivos. Então a gente tem eletrodos invasivos. Só que hoje nós temos como dispositivo de entrada a um custo, eu não chamo relativamente muito baixo não, eu chamo um custo muito baixo, você consegue comprar dispositivos que leem ondas cerebrais e você consegue manipular objetos. Inclusive tem uma série de jogos disponíveis hoje que, em vez de você estar utilizando joystick e tudo mais, você pode comprar esses adaptadores, já estão disponíveis, é só procurar na internet que vocês acham. Então, a ideia é, efetivamente, vimos trabalhando há 2, 3 anos atrás, que esses dispositivos eram de baixíssima eficácia, só que os recentes são muito mais eficazes e pretendemos ser mais um dos dispositivos de entrada. Um outro dispositivo de entrada, se o cara só balança a cabeça, você pode, em um boné, ter um dispositivo de entrada também, que seria um dispositivo tal que ele defina a inclinação da cabeça, alguma coisa assim. Um joystick, voz, um olho pisca, outro não pisca, ou seja, então se nós temos uma série de dispositivos de entrada que pode ser utilizado. E o que vai ser utilizado é função da necessidade de cada indivíduo. Você não precisa ter tudo. E ele, como tem interface flexível, o usuário que na ponta que ele vai efetivamente conseguir.
que é o sonho de consumo da computação é no dia que ela não precisa do especialista de computação. Ou seja, no dia que está tudo bem, está tudo ótimo, maravilhoso, todo mundo entende, todo mundo é esperto, e aí nessa hora que a computação está boa. Ou seja, que não precisa mais do cara da computação. Então a ideia vai mais ou menos por aqui. Bom, o resto acaba se tornando repetitivo. Para dar uma ideia do que se trata a cadeira, Bento vai comentar um pouco aqui também, e depois a gente abre com uma discussão aqui, se quiserem mais algumas informações. Tá? A ideia é ser curto mesmo, para sobrar tempo para a gente conversar. Então, há 4 anos atrás, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ele fez uma chamada para a criação de núcleos de tecnologia assistiva no Brasil. E aí a nossa universidade, que é a FCJ, mais 3, foram os 4 primeiros. Segunda chamada 2 anos atrás para se unir a nós mais 24 núcleos, né, universidades, que formam hoje a rede de núcleos de pesquisa em tecnologias assistivas. E aí o objetivo principal do MCTI nessa criação dessa rede era que a gente pudesse desenvolver tecnologia nacional de tecnologias assistivas para poder compensar a falta de equipamentos que a gente tem aqui no Brasil ou o alto equipamento importado. Então o nosso núcleo já nasceu com um foco um pouco diferente, porque ele utiliza a robótica na área de tecnologias assistivas, mas ele tem também alguns projetos que não são robótica. Dentro da linha da robótica, a gente trabalha com o telecom. Elas possam entrar no mercado de trabalho mesmo se elas têm algum tipo de deficiência. Eu vou mostrar um vídeo sobre isso. Na verdade, um aumento da qualidade do ensino, né, na educação desde criança, adolescentes, utilizando robótica, a robótica educacional, também com pessoas com deficiência. Então a gente tem um trabalho com crianças surdas e com crianças com deficiência. Profissionais da psicologia, da letras, da engenharia mecatrônica, da engenharia de produção e de várias outras áreas lá da universidade. Então, esse vídeo que eu vou mostrar agora, ele é um projeto de uma aluna de mestrado lá da universidade. O robô que aparece aqui no vídeo, ele é só um protótipo de demonstração, então o foco está... Antes eu vou deixar ela falar um pouco e depois eu complemento, tá bom? Eu acho que o áudio não está saindo ali ainda. Os braços robóticos são uma tecnologia que vem crescendo cada vez mais. Na UFSJ não é diferente. A mestranda da Engenharia Elétrica, Gabriela Reis, desenvolve um projeto que irá ajudar em diversas atividades. Nesse projeto, a gente faz o controle do robô a partir de uma interface homem-máquina. Essa interface homem-máquina é constituída por sensores de movimento que são responsáveis por a gente estar detectando qual é a inclinação do braço e a rotação, e também eletrodos que são colocados na superfície da pele e que captam a contração muscular. Uma pessoa, por exemplo, que tenha uma amputação, a mão amputada, por exemplo, se ela tiver a musculatura preservada, os nervos preservados, essa intenção de movimento da pessoa, ela é sentida nos músculos, então a gente consegue estar fazendo o controle do robô da mesma maneira. O principal objetivo do projeto
foi pensado, por exemplo, no controle de um robô que possa estar operando em ambientes inóspitos, em lugares perigosos, em ambiente onde há incêndio ou desarmamento de bombas, e a pessoa poder controlar esse robô à distância. Esse trabalho que a Gabriela está exercendo, ele está dentro de... Eu vou parar essa parte, eu vou falar ao vivo, né? Não tem graça falar pelo vídeo. Então, a Gabriela, o que é o foco que a gente tem no projeto? Não é uma tecnologia que é nova, mas a ideia é utilizar baixo custo. Então, todo o projeto foi feito utilizando R$200, que é uma interface usando Arduino, que é uma plataforma bem fácil de utilizar. E a Gabriela utilizou, então, sensores iniciais de baixo custo, como ela mostrou ali, o acelerômetro, o giroscópio, né, e o magnetômetro, com a parte de fusão de sensores usando o filtro de calma e o filtro complementar. Então, a matemática permite que você faça com que o hardware fique barato e tendo um resultado satisfatório para o que a gente queria. Então, essa linha de tecnologias assistivas é chamada de design universal. Então, a pessoa com deficiência ou sem deficiência poderia usar o equipamento da mesma forma, sem que ela se sentisse constrangida por estar usando aquilo como se ela fosse diferente, vamos dizer assim. Então, a linha de trabalho que a gente faz lá junto com a psicologia é que você possa encarar a deficiência não como algo que faça com que a pessoa tenha limitação, mas a sociedade é que foi, na verdade, feita para limitar aquela pessoa que é diferente. Então, ou seja, a gente tem que mudar o ambiente e não encarar simplesmente a limitação. Então, esse projeto ele se enquadra dentro dessa visão de que uma pessoa com ou sem deficiência poderia utilizar um telecomando e estar trabalhando, por exemplo, numa indústria. Então, um dos focos lá é realmente levar a pessoa para o mercado de trabalho. O outro vídeo que eu vou mostrar agora já tem a ver com a educação. Então aqui no vídeo a gente vai mostrar um pouco dessas aulas, como que funciona. Então no laboratório as crianças são incentivadas a criar o próprio robô. Então elas projetam, por exemplo, usando capa de caderno velho. Os nossos alunos da engenharia vão lá e cortam o acrílico para poder elas não se machucarem e elas montam os robôs. Então aqui a gente tem, por exemplo, a aula com o instrutor da engenharia de camisa azul, uma intérprete da letras aqui de camisa preta e um aluno que é surdo do nosso projeto. Então eles está sendo passado para ele uma instrução, a intérprete trabalha em conjunto e ele interage com crianças tanto surdas quanto ouvintes também na mesma sala de aula. Então, por exemplo, aqui eles já estão testando a primeira vez o robô que eles fizeram, ajustando o ângulo para que eles possam competir na Olimpíada Brasileira de Robótica. E eles competiram na Regional Minas Gerais em 2014, no ano passado. Aqui, por exemplo, a gente tem mais uma outra turma, essa aqui é de ensino fundamental, aquele primeiro aluno era de ensino médio. Também temos uma aluna surda na turma e uma intérprete, que é a moça que está de amarelo lá atrás, trabalhando com eles. Então, ou seja, a gente tem aqui dois exemplos de como utilizar a robótica dentro da área de tecnologias assistivas de formas bem distintas, né? Uma robótica está como ferramenta de inclusão na educação e a outra, por exemplo, no mercado de trabalho. Além dessas, como eu comentei com vocês, um projeto que ainda está em andamento é com a educação física, porque aquela mesma unidade inercial de baixo custo que é utilizada para telecomando, ela pode ser colocada, por exemplo, sobre um membro e utilizada para monitorar a melhora de um movimento, por exemplo, tanto de uma pessoa idosa ou de uma pessoa que sofreu algum tipo de acidente que ela teve limitações no movimento. E aí, com isso, a gente está trabalhando com o Kinect agora, com sensores de profundidade, para fundir, então, a parte da unidade inercial com a visão de profundidade que o sensor permite a gente trabalhar. Aí, dessa forma, estão sendo desenvolvidos jogos para fisioterapia, no qual a pessoa possa seguir dentro do nível que ela alcança, o sensor vai medindo se ela teve alguma melhora ou não, e o jogo pode, então, aumentando a complexidade e mandando essas informações para o fisioterapeuta para ele poder acompanhar. Só que esse é o projeto mais novo. E aí, para esse ano, até foi bom o Josemar comentar, porque a gente teve também aprovado agora a parte da cadeira de roda inteligente e do carro elétrico, que foi uma demanda
demanda da nossa universidade, porque para quem já esteve na região central de Minas sabe que a gente tem morro assim, né? Ouro Preto, então, a gente brinca que tem morro com mais de 90 graus, mas não é tanto. Então a nossa universidade também é uma cidade que tem bastante morro, então esse carro elétrico foi uma demanda para poder trabalhar com os cadeirantes dentro da própria universidade. E aí vão ter interfaces diferentes também, mas são projetos novos, né? O nosso núcleo ele tem 4 anos de existência. Então vamos abrir agora, né, Josemar? Pessoal, quem tiver perguntas, quiser falar alguma curiosidade ou até expor um estudo de caso, pode ficar à vontade. Alguém? Eu queria saber se vocês têm experiência com gente com paralisia cerebral, por ter um amigo já trabalhando nesse sentido. Obrigada. O projeto nosso, nós vamos chegar a pessoas com paralisia, estamos buscando instituto. Nesse momento, no Brasil ainda não, mas a Faculdade de Engenharia do Porto tem um projeto de mais de 5 anos. Eles estiveram dentro do Instituto de Paralisia Cerebral durante mais de 3 anos, testando, inclusive o projeto lá, em parte financiado por esse instituto. Então, eles têm uma boa experiência. E se for o caso, eu posso passar depois um contato e pode encontrar, porque já trabalharam efetivamente no mundo real e tem muito dado levantado e pode ajudar significativamente. Okay? Oi, meu nome é João Ricardo. Eu gostaria de saber qual foi o sensor utilizado para medir as contrações musculares naquele braço mecânico. Então, no caso do braço, para fazer um movimento tridimensional, a gente utilizou simplesmente a unidade inercial. Então, a mesma unidade inercial, por exemplo, que você usaria para controlar um UAV, um veículo não tripulado, um helicóptero, um avião. Então, acelerômetro, giroscópio, né, e o magnetômetro. Então, eles são usados de forma com que os dados de um possam ajudar a corrigir o erro de outro. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas cada um deles tem um erro específico. Por exemplo, o giroscópio, se você for integrando os dados dele, você começa a ter um erro, né, com o tempo, e você precisa corrigir isso. Então, a gente usa o acelerômetro para corrigir isso, né. Agora, para fazer o movimento da garra, são utilizados eletrodos, 3 eletrodos aqui, 2 próximos aqui, um de referência abaixo, e foi feito um circuito eletrônico que é um amplificador de instrumentação, um eletromiógrafo. Então, nesse primeiro projeto, como o circuito é bem barato, a Gabriela e o Marcos Abdala, que são os alunos que desenvolveram esse projeto, eles fizeram simplesmente pelo pulso de tensão, o valor máximo. Então, quando se pega um valor acima de um certo limiar, considera-se que a mão está fechada. Quando a tensão está abaixo, a mão está aberta e esse comando é enviado para o robô. E para o movimento é só usado uma matemática depois no robô para converter a posição, né, ou seja, os ângulos da unidade inicial para um controle fuzzy que está implementado dentro do robô Lego. Tá certo? Na verdade está implementado no LabVIEW, que manda essa informação para o Lego. Só que um aluno nosso agora já desenvolveu uma versão mais atualizada e passou tudo para o Arduino. Então você não precisa mais de um PC, de um software externo para fazer o controle. Mais alguém, pessoal? Você quer completar alguma coisa? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, então a gente fica disponível aqui se vocês quiserem pegar os contatos também, conversar alguma coisa. A gente agradece a presença de todo mundo, tá bom? Obrigado.